Dedo de Prosa. Dedo de Prosa. Agora a gente vai para o Dedo de Prosa da Agência Tambor. A gente já está aqui no horário, nosso horário regulamentar aqui chegando para você. Hoje falando sobre um tema muito importante, segurança e saúde no trabalho. Olha só, a gente vai chamar nossos convidados de hoje, que já estão aqui no aguardo. Vou chamar quem participa conosco é a jornalista Daniele Luiz, e também aqui, chegando para você, olha só, Manuel Novarque, Maria dos Aflitos. Bom dia, gente, tudo bem? Dani chegando aqui também conosco. Bom dia, queridos. Alô, alô, bom dia. Consegue ouvir a gente direitinho? Novarque, Manuel, Maria? Tranquilo. Ouço bem. Maravilha, gente. Bom dia, Dani. Tambor ecoa é longe. Bom dia, audiência da Agência Tambor. Bom dia, Maria, Manuel, Novarque. Bem-vindos aqui à Agência Tambor. É isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos aqui. Prazer ter você aqui junto com a gente. Vou apresentar nossos convidados de hoje para a nossa audiência. Quem também vai participar é o jornalista Emílio Azevedo, aqui junto com a gente. Emílio com o nome trocado, mas é Emílio, viu, gente? Ele vai mudar. Já Emílio volta aqui junto com a gente. Vou apresentar antes disso nossos convidados. Olha só, gente, hoje, dia 28 de abril de 2022, o nosso Dedo de Prosa é com a enfermeira, mestra em saúde pública e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Maria dos Aflitos. Também participa hoje conosco o servidor público federal e presidente da Central Única dos Trabalhadores, no Maranhão, Manuel Lages. E hoje também participa do Dedo de Prosa o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Maranhão, Pará e Tocantins e diretor da Central Única dos Trabalhadores do Maranhão, Novarque Oliveira. Hoje o tema é sobre segurança e saúde no trabalho. Dani. Emílio voltou. Bom dia, Emílio. Bom dia, Lívia. Para ouvir a turma aí. Bom dia. Bora lá, Dani, contigo. Olá, bom dia novamente aos nossos entrevistados. Eu vou começar com uma pergunta um pouco relacionada a políticas públicas, né? Eu queria que vocês comentassem. Este ano, no dia 17 de março de 2022, o governo do Maranhão ele instituiu a política estadual de saúde do trabalhador e da trabalhadora, certo? Eu queria que vocês comentassem sobre a importância dessa política pública a nível do Maranhão. Aí pode começar em qualquer um de vocês. Obrigada. Maria dos Aflitos. Oi. Tá, posso falar um pouco? Amigo Novarque, quanto tempo? É assim, nós temos a política nacional, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que vem sendo implantada no país a partir de 2002, no estado do Maranhão a partir de 2005, como uma política pública das mais novas, e eu não preciso dizer que nesse governo as políticas públicas elas estão todas muito fragilizadas, em especial a política saúde do trabalhador. Pensando nisso, né, que de repente, até a nível nacional, ela poderia ser guardada numa gaveta, nós aqui do Centro de Referência, o nosso coordenador, que lamentavelmente nos deixou agora, esse início de abril, uma pessoa com um entendimento e uma capacidade técnica muito afiada, mas ele não é servidor do Estado, ele estava no cargo de confiança, e como ele é servidor do município de São Luís, ele estava cedido e a sessão dele terminou, então ele foi nos retirado, assim, com muita dor, para mim, para meus colegas aqui. Eu acho que a saúde do trabalhador perdeu assim, uma pessoa que se empoderou, e
absorveu tudo com muita facilidade. Então, por iniciativa dele, né, foi ele a iniciativa, nós sentamos e escrevemos, baseado no nacional, a política estadual, porque cada estado ela pode ter a sua política, independente se acabar no nacional, o estado pode continuar. Foi pensando nisso, nessa fragilidade que estamos ainda passando, que nós escrevemos e foi encaminhada para a SES, e só foi assinada agora, como a Lívia falou, no dia 17 de março de 2022. Ela estava lá desde o ano passado e foi rolando e conseguimos que se tornasse uma portaria, e isso fortalece a saúde do trabalhador a nível do Estado. Então, é uma política pública, como já falei, baseada, né, na política nacional. E aí o Estado do Maranhão foi quem ganhou, porque qualquer fragilidade maior que a nacional venha ter, quem estiver no Estado e tiver interesse também, né? Porque nós sabemos que as políticas elas andam muito de acordo com aquilo que os governantes entendem que pode ser bom para ele, principalmente, ou não. Então, baseado nisso, nós temos a nossa política estadual em saúde do trabalhador. Emílio? A Dani fez uma pergunta geral, né? Ou geral não, direcionada ao Estado, na verdade. Eu perguntaria para o Manuel e para o Novak o momento que se vive no Brasil em relação a esse tipo de política voltada para a segurança e a saúde no trabalho. Houve avanços, houve retrocessos? Qual o momento que se vive hoje em relação a essa política? Emílio, o governo federal deu uma grande distinção do que foi o nosso, vamos chamar de nosso, governo dos trabalhadores, né? Enquanto essa política que a Flitos falou foi implementada nacionalmente, conseguimos fazer com que no Estado avançasse também. Então, houve um período em que nós podíamos e pudemos fazer com que a política de saúde do trabalhador realmente protegesse os trabalhadores, fizesse com que as instituições do Estado, de todas as esferas e de todos os poderes, né? O Ministério Público é um parceiro fundamental na cobrança dessa implantação dessa política e implementação também. E então nós vimos que a saúde do trabalhador deu uma grande alavancada. Nós, dentro dos conselhos, eu estou também na coordenação da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do Conselho Estadual de Saúde, e essa comissão tem também a tarefa de fazer com que os conselhos municipais de saúde implementem essas comissões nos seus conselhos municipais. A partir daí, houve um grande boom, vamos dizer assim, de comissões de saúde do trabalhador. A temática foi muito abrangente, foi muito difundida, e nós pudemos fazer com que a grande maioria dos trabalhadores, a partir das centrais, né, o link que as centrais, e aí o companheiro Joel e o companheiro Pereira, que me antecederam na coordenação dessa comissão, tiveram um grande papel para poder mostrar de que forma a gente pode utilizar essa ferramenta para proteger os trabalhadores, né, como política estratégica do SUS. E fizemos isso e continuamos tentando a fazer, né? A pandemia nos atrapalhou bastante, fez com que o contato físico, as reuniões que tinham no estado todo, em todas as regionais onde tem centro de referência de saúde do trabalhador, eram bem presenciadas pelos trabalhadores, pelos representantes dos trabalhadores, sindicatos, associações.
E aí nós vimos que, a partir da pandemia e desse desgoverno que dilacerou o orçamento da política de saúde do trabalhador, como tantas outras políticas que foram subtraídos muitos recursos delas, isso fez com que, aí, aflitos, não me deixa mentir, de que somente essa parte técnica avançou mais e a política mesmo, em que os trabalhadores faziam esse papel na difusão da política, deu uma decaída. Mas esperamos, torcemos e vamos votar por isso, de que no ano que vem nós possamos fazer de novo essa retomada com a política de saúde do trabalhador. Bom, Emílio, a gente foi, como ela dirigiu a pergunta para os três, né? Vamos, tá certo, fugir um pouco de quem está dentro, com a pizza, antes de qualquer coisa, bom dia para todos e todas, né? E fugir um pouco, né, de quem está dentro para quem está certo, é um usuário, no meu caso. Teve um tempão com aflitos, tive um tempão lá com o Joel, com o Pereira, boas conclusões, né? Mas a política de saúde do trabalhador nunca levou muita sorte, né? Quando a gente tinha um governo que tentava implantar isso a nível nacional, a gente tinha, tá certo, uma falta de sintonia com o governo local. Quando agora nós temos um governo local que tem, tá certo, uma política de saúde do trabalhador, a gente está totalmente fora de sincronismo com o governo federal. E a gente entende, tá certo? Entende não, né? A política de saúde do trabalhador, ela é universal. Então, ela requer a participação dos três executivos. A gente viu que nesses últimos 3 anos e meio, a gente não tem os trabalhadores não tem nenhuma sintonia com o governo que está aí, em nenhum aspecto, principalmente nesse aspecto que é a saúde do trabalhador. Então, a gente viu aí as portarias que saíram, até porque ela acabou com o Ministério do Trabalho, né? Voltou aí há pouco tempo atrás para acomodação política. O que saiu do Ministério da Economia, na verdade, foi diminuindo ainda mais a proteção à saúde do trabalhador. Então, o interessante é que a gente está na esperança, né? E aí a esperança é boa para caramba, né? Que no próximo ano, a gente, com essa portaria do governo do Estado e a volta de um governo, tá certo, democrático, pelo menos isso, né? A gente consiga, tá certo, já ancorado numa política estadual, voltar a ter uma política nacional de saúde do trabalhador. Infelizmente, essa política estadual é para dar suporte à política nacional, que hoje inexiste. A gente sabe que não tem, com este governo que aí está, a gente não tem nem política de trabalho, imagine política de saúde do trabalhador. Então, a gente tá certo aí agora. O nosso desafio maior não é nem implantar uma política de saúde do trabalhador, é ter, tá certo, de novo, no governo, alguém, tá certo, que crie trabalho para que a gente, tá certo, aí a gente volte a pensar em saúde do trabalhador, porque no atual instante, no atual momento, não tem política de trabalho, não tem política nenhuma voltada para o trabalhador, conquanto, né, diríamos nós, tá certo, para a saúde do trabalhador. Então, a iniciativa é boa, mas, de novo, a gente está fora de sincronia, né? A gente teve fora de sincronismo lá, entre 2002 a 2010, mas a gente deu um avanço danado aqui no Maranhão, né? E a FITS é uma dessas pessoas que fez com que a gente avançasse nisso aí, muito. O Pereira e o Joel, que estão aqui, depois o Manuel, aí na CIST, né? Que é um conselho mais consultivo. A gente criou muita coisa, eu estive lá no comecinho, mas fora de sincronia. O Maranhão era um núcleo que pensava ali, que era a questão da gente lá na CIST, mas aí não tínhamos aquele amparo da Secretaria de Saúde do governo do Estado. Agora, quando a gente tem o governo do Estado, a gente não tem um amparo nacional. A gente tem que torcer para que a gente crie essa sintonia e a oportunidade também aí na frente, né? Então, a gente vai torcer para que a gente, de fato, a gente caminhe tanto o Estado quanto
o país numa política de saúde do trabalhador, que a gente daqui a pouco vai falar como se deteriorou ao longo desses últimos 5 anos. Né? Mas é mais ou menos por aí, gente. Agora, Novark, só aproveitando tua fala, gente, o Novark ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias aqui do estado do Maranhão. Como é que está a situação da segurança de trabalho e saúde também na categoria, Novark? Bom, a gente está certo. Eu vou falar do aspecto, como a gente, né, procura, porque os trabalhadores que a gente representa não são uma ilha, né? Eles fazem parte de um conjunto muito maior de todos os trabalhadores. E o que a gente tem visto nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é uma coisa bem interessante, né? É que aquilo que foi criado para que o trabalhador tivesse, tá certo, condições de produzir para a empresa, hoje é apenas uma ferramenta de gestão, né? Então, os exames que hoje são feitos, né, a questão aqui de fazer o exame periódico é mais para dizer assim, esse ainda tem condição de produzir, este não tem mais condição de produzir. É assim que a iniciativa privada tem usado, tá certo? Ou seja, a saúde do trabalhador hoje não é mais para dar saúde do trabalhador, é para que a empresa, tá certo, tenha gestão em quem fica e em quem não fica. As ferramentas, quando perdem, tá certo, são usadas como ferramentas normais, né? Não mais como seres humanos. Então, quando essas ferramentas se desgastam, eles trocam essa ferramenta. E aí a gente tem vários aspectos. Quais são os aspectos? Os trabalhadores têm medo de se expor nas empresas e não dizem o que de fato estão sentindo, tá certo? Não dizem que estão doentes. Quando é detectado, eles saem. E por que as empresas não têm uma política de saúde do trabalhador? Porque somente parte dos que saem é que reclamam da condição anterior. Então é melhor não ter uma política e só pagar para parte deles quando eles saem, quando eles reclamam na justiça. Então é uma das coisas bem interessantes, né? É uma forma da certa gestão de se dar em 2 tempos, né? Na questão de ver como está a ferramenta, de não dar a saúde necessária, porque sabe que troca-se a ferramenta e a ferramenta trocada só parte daquela vai reclamar do que perdeu. Não todos reclamarão, né? Então, e aí que entra, tá certo? É por isso, né? E esse é um dos grandes motivos de toda essa perseguição aos sindicatos, né? Porque somente eles conseguem, tá certo? Fazer com que as pessoas reclamem, tá certo? Coletivamente daquilo que está errado. As empresas apostam muito, né? A empresa, o capital aposta muito em individualismo, porque eu não pago aqui, eu não trato aqui, e somente parte, e é uma pequena parte, vai voltar e reclamar, né? Então, é um jeito de economizar. Ferramentas novas e boas, e as ferramentas descartáveis, somente algumas vão pedir, tá certo, reparo, e as outras não. Então, é uma economia muito grande. Hoje, essa questão do cérebro das empresas é muito mais usado para olhar como estão os trabalhadores, que eu chamo de ferramentas, é assim que são vistos pela empresa, quando estão desgastadas, são descartadas, contratadas outras. E é isso que acontece, tá certo? Na Vale, principalmente na FTL, que a gente representa, que é a antiga Refesa, na VLI, que está ali no Porto. Então, todas elas, tá certo? E as outras empresas que a gente não faz parte de um universo maior, têm usado desse artifício para que não proteja os trabalhadores, descarte-os quando desgastados, sabendo, tá certo, que somente parte irá reclamar do desgaste que sofreram. Em relação à reforma trabalhista, ela causou algum tipo de... Que tipo de impacto ela causou nessa política de segurança e saúde no trabalho? Eu vou começar e depois eu peço para o Manuel completar. Veja só, eu vou pegar só um aspecto, que aí depois o Manuel completa isso aí com muita tranquilidade e aflitos também. O aspecto da homologação feita no sindicato, que deixou de ser obrigatório e nenhuma empresa faz mais no sindicato. O trabalhador, quando saía da empresa, se ele tivesse doente, ele chegava aqui, principalmente aqui, tá certo, dos sindicatos, principalmente os mais combativos, tá certo, como a gente, vamos lá, do SINCEP, os humanitários,
Ele chegava e na hora da gente fazer a homologação, a gente fazia uma entrevista para saber se ele tinha condições de ser desligado. Hoje isso não é mais feito no sindicato, ele é feito direto da empresa, sem a participação de ninguém. É o trabalhador e o patrão lá, tá certo, ajustando as contas. O que é que acontece? Ele não tem para quem reclamar se ele estiver doente. Então, alguns, tá certo, vão voltar ao sindicato e dizer, pô, eu fui demitido doente, e aí a gente vai tomar as precauções, isso aí. Então, aquilo que a gente via de toda a categoria, a gente hoje só vai ver, tá certo, quem foi demitido doente, aqueles que são sindicalizados, que hoje a gente está numa base aqui, no Stefan de 30%, são que nos procuram quando estão demitidos, e a gente procura dar certo aí, dar toda a assistência para ele, que é as reclamações, a compensação, a reintegração. A gente está aí, né? A Vale fez um processo aí de diminuição de quadro, e nessa diminuição de quadro, muitos estavam doentes e a gente está dando, tá certo, todo o amparo e procurando fazer, tá certo, as reintegrações, primeiro pela via política, depois pela via do Estado, mas a gente tem feito isso. Mas é bom lembrar que, quando todas as homologações eram feitas no sindicato, a gente conseguia ver todo o universo. Agora a gente vê parte, e a parte que a gente pode dizer que a gente consegue ver é a parte que a gente apresenta, que é de 30%, meu amigo e senhores. Então, a gente hoje só vê uma parte dos que são demitidos doentes. A gente não vê mais o universo inteiro. A gente só vê, tá certo, aqueles que são sócios, e desses sócios, só aqueles que nos procuram. Bom, além do aspecto, porque o aspecto saúde, como você sabe, ele é muito abrangente, né? Então, a reforma atingiu pontos como banco de horas, gravidez, férias, descanso semanal remunerado. Então, várias coisas que o trabalhador tinha antes da reforma e deixou de ter após a reforma, isso fez com que desencadeasse todo um processo de desestruturação do trabalhador. E aí, como o próprio Novak disse, o trabalhador não tinha mais um amparo legal, que é o sindicato, para o defender num momento de que as relações com o patrão tivessem que ser negociadas. Então, isso fez com que muitos trabalhadores, e em muitos aspectos, sofressem grandes prejuízos. E aí a ideia de fazer com que a revogação da reforma trabalhista vai cair muito bem. Nós precisamos preparar, inclusive, os trabalhadores para poder não esquecer dos direitos que tinham, né? No 1º de maio, agora nós estamos com essa luta de fazer com que o trabalhador não só comemore o 1º de maio como Dia do Trabalhador, mas fazer com que ele não perca e se segure em tudo aquilo que ainda tem de direitos. E aí nós queremos dar esperança para esses trabalhadores que, com a revogação da reforma trabalhista, nós possamos rever todos aqueles direitos que foram tomados a partir dela e possamos fazer com que cada prejuízo tomado pelo trabalhador naquela época, a partir da reforma, possa ser retomado, e isso vai trazer um novo patamar, vamos dizer assim, de qualidade de vida e de dignidade humana, porque essa reforma foi uma das mais cruéis que os governos neoliberais fizeram, né? O patronato, o capital impõe as coisas realmente do jeito que eles querem para massacrar a classe trabalhadora. E aí a nossa esperança é de que tudo aquilo que prejudicou o trabalhador, nós possamos, inclusive, oferecer como esperança para um novo tempo a partir do ano que vem. Então, muito importante essa fala de vocês. Eu vou até que perguntar para Maria, em relação também à questão dos sindicatos, né? Qual a importância desses sindicatos na questão da saúde do trabalhador, né? Para assegurar esses direitos. O que você pode falar sobre isso, dessa importância para que esses trabalhadores estejam garantidos nos seus direitos de segurança do trabalho? Olha, de todas as políticas públicas
a saúde do trabalhador, o nome já diz, né? É aquela que mais necessita de acompanhamento e monitoramento das ações. E realmente esse afastamento, essa quebra que houve, dessas perdas que o Novarquim e o Manuel Lages acabam de falar, nós sentimos bem de perto, porque desde que nós começamos a implantar a política de saúde do trabalhador, e eu estou desde o início, nós sempre tivemos aqui dentro do Sereste, né, em tudo as nossas falas fora do Sereste, todo esse acompanhamento. E tínhamos reunião mensal da CIST, né, que é a que mais acompanhava mais próximo, como uma comissão de acompanhamento mesmo, de cobrança e nossa, para nós, a saúde do trabalhador, em todos os aspectos. E essa quebra aí, ela fragilizou o controle social, né, por tudo que os senhores todos nós sabemos. E, assim, nós ficou faltando, está faltando algo. Né? Porque, por exemplo, nós fizemos muitas palestras para sindicalistas, para sindicatos, para empresas, e a reunião mensal da CIST, ela era fortalecida com a nossa presença da saúde do trabalhador, e quem escolheu os temas das reuniões e o que a saúde do trabalhador ia falar era a comissão, os participantes da comissão. E conseguimos ainda implantar várias no Estado, e hoje está tudo, todo mundo praticamente se afastou por todas essas fragilidades que já foram faladas. E isso deixa, assim, o Brasil, o ser humano, de modo geral, muitas vezes, ele precisa, não digo de cobranças, mas nós precisamos discutir e ampliar um assunto para mais pessoas. Quando nós estamos trabalhando sem esse acompanhamento dessas comissões, isso nos deixa apenas com a nossa visão técnica, porque eu não posso saber o que o outro sente, né? Nós, dentro do Sereste, nós somos os técnicos, então, se não tem a participação do trabalhador, do sindicalista, do como quer que seja chamado, nós podemos estar trabalhando uma política com uma direção. E a hora que eu tenho esse outro lado para me lembrar, né, que muito embora isso esteja escrito, mas nem sempre o que está escrito é o que é feito na prática, nós sentimos mesmo. Porque nós começamos a implantar a saúde trabalhadora aqui, e o Manuel Lages não está do início, mas ele pegou já ainda parte do início. Os sindicatos, a comissão, ela estava sempre presente. Não interessava para quem eu ia falar, se a referência fosse fazer. Podia ser para o sindicato dos metalúrgicos, podia ser dos professores, sempre tinha uma fala, a presença da comissão, de um membro da comissão e uma fala. Porque isso é muito importante, reunir trabalhadores, é importante que as visões, a ampliação dos assuntos, porque eu me especializo em falar em saúde do trabalhador com a minha visão técnica. Eu sou enfermeira e sou preparada para a minha visão técnica. Lógico que eu sei sobre controle, faço uma fala sobre controle, mas ninguém melhor do que o próprio controle fazer isso. Então, para nós também houve essa quebra, essa ausência, ela está sendo muito sentida. Ok? Agora, 11h55. Vocês querem comentar mais alguma coisa? A questão do sindicato? Novark, Maria?
Manuel. O tempo está encerrando, é? Não, tranquilo o tempo. A gente está no tempo aqui regulamentar. Só queria que você quisesse comentar mais alguma coisa para seguir aqui a nossa conversa. Podem ficar à vontade. Posso seguir? Pode seguir à vontade. Eu quero lembrar que hoje é o Dia Internacional e Nacional, mundial, né, na realidade, que abrange tudo, em memória das vítimas de adoecimentos e acidentes de trabalho. E que eles não são poucos, né, no mundo e no Brasil em especial. E também é o Dia Nacional de Segurança no Trabalho. Esse Dia Nacional de Segurança foi criado pelo sindicato no Paraná, né? Aí, de 2000, parece que 2015, se eu não me engano. Então, esse dia em memória às vítimas, ele não é um dia de comemoração, ao contrário. Nós temos sempre que lamentar, porque existem muitos acidentes e muitos adoecimentos de trabalhadores. Inclusive, muitos trabalhadores morrem e se tornam incapazes de exercer suas atividades com eventos relacionados ao trabalho. Sabemos que o trabalho é a nossa fonte de várias coisas, né? Não só de sustento econômico, mas ele é fonte de prazer também. É ele que direciona a nossa vida. E você tem uma pessoa que se incapacita pelo trabalho, não perde apenas a empresa, perde toda a sociedade, perde aquela família, porque muitas vezes essa pessoa ela é o arrimo daquela família, e a sociedade, de modo geral, a família, a empresa, a economia, perde. Não é interesse manter trabalhos inseguros, mas, infelizmente, eles estão aí, eles adoecem, eles matam, eles incapacitam trabalhadores, os afastam do convívio, né, social, se tornam esquecidos, porque um trabalhador que se aposenta por invalidez, há queixas de que se tornam esquecidos, até mesmo dos colegas. Isso é real, é fato. Então, nós precisamos, esse dia hoje de alerta, ele precisa ser realmente dito, conhecido, e precisamos empoderar os trabalhadores dentro dos seus campos de trabalho, para que eles tenham ciência e conhecimento de que uma máquina ela pode adoecer o trabalhador, né? Ela pode incapacitar o trabalhador e ela pode matar o trabalhador. Digamos que um ambiente de trabalho, os senhores, por exemplo, que trabalham com a fala e trabalham muito com a audição. Vocês são trabalhadores suscetíveis a desenvolver perda auditiva e problemas com a fala. Então, a saúde do trabalhador tem esses dois protocolos e, infelizmente, quando nós buscamos notificação nesse campo, praticamente nós não encontramos. Primeiro, porque a da fala ela é mais recente, né, da voz. A da perda auditiva é um protocolo mais antigo da saúde do trabalhador. Mas quando o trabalhador vai ao médico, ao serviço de saúde, uma coisa importante a ser questionada, e que nós estamos, desde que começamos a implantar a política, sempre reforçando isso, é perguntar. Porque, por exemplo, se eu chegar no otorrino, né, você chegar no otorrino, dizer, olha, eu estou com minha voz, como você está ouvindo, praticamente sem ela. Daí ele vai investigar. A investigação começaria, o certo seria, qual é a sua ocupação? O que é que você faz como trabalhador?
Aí, eu sou radialista e faço programa na Rádio Tambor todos os dias. Meu horário de trabalho é de tantas a tantas horas. Aí ele pode já ter uma direção de por que você está assim. Mas eu já trabalho isso há 5 anos. Sim, quanto mais tempo você levar desenvolvendo a sua atividade, maior será o prejuízo na sua saúde. E aí, a importância disso, de fazer uma notificação ao identificar um adoecimento do trabalho, é para que possamos modificar os campos de trabalho, para que a política pública chegue e reconheça, olha, eu tenho, durante o ano de 2021, eu tive notificação de perda auditiva ou perda de voz de tantos trabalhadores da comunicação. Isso leva, né, ao despertar nosso, que estamos aqui para trabalhar essa política, para melhorar e prevenir a saúde dos trabalhadores, pode nos levar a ir fazer uma reunião na Rádio Tambor, discutir com todos que utilizam a voz como instrumento de trabalho e encontrarmos uma solução de minimizar. Mas eu não posso parar de falar. Tá, você não pode parar de falar porque essa é a sua forma de trabalhar. Mas você pode ter mecanismos de defesa, até exercício que possam levar ao fortalecimento de suas pregas vocais e levando você a trabalhar de forma mais compassada, mais adequada. Alimentos que podem melhorar isso. Água. É importantíssimo beber água enquanto fala. Licença, vou beber minha água. Tá, uma pausa. As pausas, exercícios físicos, exercício vocal, tudo isso pode ajudar a melhorar o desempenho e retardar ao máximo qualquer agravo à sua saúde vocal. Então, um exemplo simples, mas que pode ser trabalhado. Então, esse é um dos nossos papéis. Por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo esse esclarecimento. Futuramente, se quiserem, nós temos uma fono aqui no Sereste, e ela poderá falar mais especificamente dos adoecimentos da voz e da audição, e está informando e levando alguns exercícios ou formas melhores de você. Por que os cantores têm sempre um fonoaudiólogo para acompanhá-los? Porque o instrumento de voz dele é bastante... De trabalho dele é bastante utilizado. Ele precisa saber e ter condições de levar o tanto de tempo que ele quiser ser aquilo ali que escolheu para fazer. Então, todas as profissões, elas precisam e devem ser os adoecimentos notificados para que nós possamos tomar alguma medida. Se não tem notificação, o que nos parece? Que está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, as notificações são muito baixas. E falando nisso, eu vou só ler bem aqui um infográfico que nós recebemos hoje sobre esses adoecimentos, acidentes e adoecimentos em saúde do trabalhador, o que não é nada agradável. Deixa eu ver se eu consigo achar bem aqui no celular. Porque os adoecimentos, eles são, assim, assustadores, os números, as estatísticas, com relação a esses agravos. E isso porque nós temos uma subnotificação. Na verdade, a notificação ela não é completamente... nós temos muita subnotificação. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque hoje já entrou tanta coisa nesse celular que tem Ai, gente, assim, digamos, 50 óbitos
A cada 50 segundos, um óbito por trabalho é registrado no país. Lembrando que nós temos subnotificação. Subnotificação. Significa que nem todos os adoecimentos, nem todos os acidentes aqui. Cada 50 segundos, um acidente de trabalho é notificado no Brasil. E olhe que nós não temos informação real. Nós temos uma subnotificação bem importante no país. Nos últimos 10 anos, o Sistema de Informação de Mortalidade, aqui é morte, registrou 33.568 óbitos por acidente de trabalhos. Por acidente de trabalho. Então, isso é algo assustador. Isso aqui não tem, digamos assim, o registro, isso aqui é último 10 anos, significa que é até 2021. Falando da pandemia, os adoecimentos e as incapacidades e os óbitos pelo vírus ainda não foi consolidado total, até porque nós ainda estamos no meio dela, né? No meio da pandemia, ainda não acabou. Então, mas as incapacidades tardias, agora que elas estão surgindo. Vocês, como da comunicação, devem saber disso, porque é quem mais notifica, mostra esses números, que esses trabalhadores, infartos que vêm acontecendo pós-pandemia de pessoas que tiveram o vírus, né, que adoeceram de Covid, e muitas vezes não é relacionado, porque a pessoa já chega infartada no hospital, morre e não foi investigado o antecedente disso aí. Então, muitas pessoas estão se queixando muito de perda de memória, esquecimento. Muito. É elevadíssimo o número. Teve pessoa que perdeu o paladar e o olfato, que até hoje não recuperaram, uns não recuperarão. Então, esse vírus, ele realmente é maligno, bastante, e tem prejudicado muitos trabalhadores. Mas essa relação desses adoecimentos, inclusive nós temos, eu acho que você sabe, que a lista nacional de doenças no Brasil, ela foi publicada em fim de agosto, de 2020, incluindo Covid como doença do trabalho, e 2 dias depois ela foi retirada, anulada, retirada como não sendo mais aquela lista, não tinha a Covid como sendo doença do trabalho. Então, essas coisas, elas prejudicam. E aí eu quero dar a notícia também de que aqui o Estado do Maranhão já fez sua lista, foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde, e lá nós estamos incluindo Covid como doença do trabalho. Porque, inclusive, esses adoecimentos tardios que surgiram depois, que vem surgindo depois do adoecimento principal do vírus, que são as sequelas, e às vezes a pessoa não tem sequela aparente, mas ela pode desenvolver. Muita coisa ainda está em estudo, muita coisa ainda não foi publicada. Isso é do que nós já sabemos, né? Principalmente os problemas circulatórios, os problemas neurológicos e, inclusive, físicos. Teve gente que ficou incapacitado, teve paralisia, e tudo isso em consequência da Covid-19. Então, estar atento e notificar esses adoecimentos, esses eventos, como sendo do trabalho, é o simples fato de você perguntar com que você trabalha. Isso já esclarece bastante na hora de notificar. Tá bom? Agora eu vou beber água. Isso aí, beba sua água, Maria. Toda essa questão, gente, que a Maria trouxe para a gente sobre a questão da saúde mental do trabalhador é de extrema importância, está cada vez mais
o trabalhador está cada vez mais necessitado aí de um suporte psicológico. Eu queria ouvir agora do Manuel e do Novak sobre como que o trabalhador, como lidar com essa questão da saúde mental dentro do ambiente do trabalho, né? Ali a Maria já fez uma explanação assim bem clara para a gente. Eu queria ouvir tanto do Manuel e do Novak agora sobre a questão da saúde mental. Daqui a pouquinho, gente, eu vou para o chat, já tem gente fazendo perguntas, comentários, daqui a pouquinho eu vou para o chat. Manuel, Novak, podem ficar à vontade. Ok. A saúde mental, como bem disse a Aflitos, e aí quem está nos assistindo através da Rádio Tambor e está ao vivo aqui conosco, deu para ver o nível de competência que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador tem com seus técnicos direcionados a cuidar de nós, né, trabalhadores, né? E eles se cuidam muito também. A saúde mental é um dos quesitos que o Sereste tem bastante atenção e tem, na implementação dos Serestes, no Brasil todo, era necessário uma equipe mínima, né? E nessa equipe mínima tinha tanto psicólogo quanto psiquiatra, né? Não sei se a Felipe pode me dizer se eram as duas, mas assim, tinha que ter um psicólogo e os centros de referência, né? Psicólogo especial. Psicólogo principalmente, né? Era da lista básica, né? Quem conseguisse ter um psiquiatra já estava no luxo. Mas esse profissional tem como fazer esse tipo de avaliação do trabalhador, que aí cabe a cada local de trabalho, a cada empresa, a cada grupo de trabalhadores, a cada sindicato que toma conta de uma categoria, ficar atento a esse tipo de sintoma de que os trabalhadores podem estar acometidos e buscar nos centros de referência ou fora deles nos centros de saúde, nos postos de saúde, em qualquer unidade básica do SUS, para que possa ser encaminhado ao profissional competente para poder cuidar disso. A pandemia mexeu muito com todos nós, né? Eu procuro não lembrar de que tive, mas sabendo bem que tive a Covid, procurar fazer com que isso não me afete tanto, né? É como se eu tivesse tido uma gripe, me curei e não quero mais, né? E que isso não me prejudique mais do que prejudicou, que foi somente momentâneo. Então, eu acho que cabe esse tipo de investigação dos próprios trabalhadores ao entrar em contato com os outros, na própria socialização diária, notar, porque às vezes nós adoecemos, mas não notamos que estamos ficando doentes. Então, cabe aos trabalhadores, primordialmente, cuidar um do outro. E aí, ao detectar esse tipo de sintoma, procurar fazer com que isso seja sanado logo, porque, a não ser que a Aflitos me desminta, um problema de saúde mental, dificilmente ele retorna assim que tiver já avançado, né? Como toda doença, quanto mais cedo procurarmos a ajuda profissional necessária e específica para esse tipo de sintoma, mais fácil vai ser com que nós recuperemos a saúde, não só mental, mas total do trabalhador. Aqui, ativar o som que eu desativei, o pessoal aqui entra de vez em quando aqui na sala. Mas assim, né? Quais os maiores problemas que a gente tem hoje, né? No atendimento? O primeiro é aquele lá, né? Que com essa tentativa de minimizar ou acabar com o papel dos sindicatos, então é muito difícil dar certo a gente atender todos aqueles que estão lá no local de trabalho. Por mais que a gente tente, por mais ações que a gente faça, a gente tem muita dificuldade.
Uma das coisas que são interessantes, né? E aí a gente é uma das coisas que tem que atuar muito, é na questão da admissão. Na admissão do trabalhador, as empresas fazem uma gama de exames que eu acho que o cara está certo, nunca fez tanto exame na vida. Na admissão ele faz 1, 2. E aí vai uma crítica minha, né? A quem faz, tá certo, é medicina ocupacional. Porque se o cara, para desempenhar uma função, né, que tenha, tá certo, sabidamente se tenha, que dê, tá certo, doenças ocupacionais, o profissional que vai fazer o ASO, ele não pede, tá certo, a mesma gama de exames que foi feita quando da admissão. Esse é um grande problema, né? Porque o cara tá certo, vou lá, o trabalhador da Vale, da FTL, o cara faz espirometria, cronometria, vai lá, tá certo, no fonoaudiólogo, vai, tá certo, a biografia, de tudo tá certo para saber se ele tá bom para ser admitido. Quando ele vai sair, 2, 3 exames, e olhe lá. E a gente tem acompanhado ao longo dos dias, os senhores e senhoras, ao longo desses últimos anos, que os exames periódicos também, que às vezes eram recheados de minuciosidades, hoje também eles os intermediários, eles não têm muita coisa, né? Então, assim, tem anos em que os exames são completos, tem anos que incompletos, mas eu acho que, como eu falei no início, muito mais para a aferição da ferramenta, se ela ainda está certo, sendo capaz de produzir. Muito menos está certo com a preocupação da saúde do trabalhador. Então, essa é uma das coisas que as empresas, principalmente as privadas, têm feito ultimamente. Mas eu vejo que o exame para sair, ele é infinitamente menor do que o para entrar. Esses dias aflitos, eu fiz a primeira CAT aqui, emiti a primeira CAT por síndrome de burnout. Ou seja, no CID-10 não tem, né? Mas no CID-11 já tem. Já tem. Já entrou agora recentemente, isso. Recente. Aí, então, a gente ainda usou a linha F, mas desses 10 trabalhadores que eu atendi assim nesses últimos 30, 40 dias, 6 apresentavam problemas psicológicos. Sério? Sério, 6. Triste, né? Então, e esse último, né, como médico, ele foi lá no psiquiatra, eu disse, ó, o teu tá certo, tá muito para burnout, peça para ele indicar. O médico foi lá, profissionalmente indicou, a gente abriu uma CAT com auxílio de burnout. Muito embora usando aí do CID-10 o F43, né? A linha F43, que é das doenças psiquiátricas, mas psicológicas. Mas é isso, né? Eu estava aqui olhando, antes de começar hoje, as doenças psicológicas, psiquiátricas, elas já estão entre as 20 mais que causam acidente de trabalho no Brasil. Já estão listadas lá. Em 2020, a gente teve aí perto de 10 mil casos, né? Parece pouco, mas são isso 30... notificados, né? Porque tem notificados, né? Notificados. Porque a Vale diminuiu 6% do quadro. 6% de um quadro de 60 mil são 3.600. A gente tem aproximadamente aqui 10% do quadro, botar 15%. Temos aí uns 7 mil trabalhadores. 6% dá 420. E aqui nos procuraram uns 30, 40, né? Muito embora ela diga, tá certo, oficialmente, que teve menos de 200 emissões aqui da ferrovia. Então, vamos 200. Mas só 30 nos procuraram aí, 210, a sétima parte, né? Então, dessa sétima parte, eu consegui ver 10 doentes. Desses 10 doentes, 6 eram problemas psicológicos. Então, ou seja, quando a gente leva para... E isso, né, no local de pessoas que, vamos dizer assim, dá certo ter entre aspas, um esclarecimento maior, né? Teve acesso a mais anos numa sala de aula.
Então, essas pessoas mais esclarecidas, então, a gente vê aí, mesmo assim, o que eu posso notificar para vocês é muito pouco em relação ao que de fato aconteceu, né? Mas, mesmo assim, a gente tem hoje esse problema dessas doenças psicológicas. Sem falar, e olha que eu só estou falando das doenças, tá certo? Estou falando 2020. 2020 ainda, tá certo? Foi o primeiro ano da pandemia, né? Então, já teve 10 mil casos. Agora, eu tenho evitado até falar da pandemia, para que a gente trabalhe com os filtros pré-pandemia ainda, para a questão de saúde do trabalhador. Porque a gente depois vai ter que colocar o filtro pós com a pandemia também, que vai transformar isso numa coisa muito maior. Então, os filtros que eu uso para a gente estar trabalhando aqui, milho e demais, os filtros pré-pandemia. Sei. São números, tá certo? Ou seja, são as doenças que já ocorriam pré-pandemia. E se a gente pegar assim, um período mais curto, senhores, ou seja, com o desemprego aumentando e o número de acidente de trabalho também aumentando, né? Ou seja, ficando mais doentes. E uma das coisas que a gente tem que ter na cabeça, que é uma coisa que para mim, é uma das coisas que muito me chama a atenção, é que as tomadas de decisão para a saúde e segurança do trabalhador, ela tem dois aspectos. Um técnico, que aí mas tem um aspecto político. Vejam só, tá certo? Aqui, deixa eu citar um exemplo, aqui eu não sei como é que está o tempo, mas um exemplo só. Trabalhadores expostos ao sol, calor de fonte natural. Sabidamente aqui, tá certo? Ninguém precisa ser médico, se eu estiver errado, a FIS está aí para me ajudar, que é da área de saúde. Mas assim, todos sabem que sol causa câncer de pele. Todos sabem. Todos sabem que o sol aqui na nossa região, ele é forte, né, ali da Sete Caxias, Codó, Teresina, Imperatriz, Santo Inês, né? Ou seja, a temperatura média medida, sem usar o termo técnico, dá aí 31, 32 graus. Vamos para a questão, ou seja, para os outros tipos de calor, acima de 30 graus, em média, gosto de falar bruscamente, ele dá, tá certo, insalubridade para o calor. E dá aposentadoria, se não for de fonte natural. Especial. Para o sol não dava até 2019. Ou seja, dava insalubridade, mas não dava aposentadoria especial. Achando pouco, o nosso governo aí, em 2019, fez uma portaria que também tirou o sol como fonte para pagar insalubridade. Então, hoje o sol, a fonte de calor natural, não se paga mais insalubridade. Nem se aposenta especialmente, nem tem insalubridade. E qual o motivo disso? O motivo disso é para quem são os trabalhadores mais expostos ao sol? Do agronegócio. E são sendo do agronegócio, o que é que acontece? Eles estão lá no governo, então esses trabalhadores nem têm insalubridade e vão, tá certo, ficar no sol quente sem ter direito à aposentadoria especial. Então, ou seja, a decisão do sol é puramente política, ela não tem nada de técnica. E é para privilegiar um setor, tá certo, em alta desse governo. Tá certo? Foi feito em 2019, essa portaria nova. Então, a gente avançou muito, né, entre 2003 e 2012, eu vou pegar esse tempo aí, NTEP, né, ou seja, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que ajudou muito a gente na abertura de CAPS, de acompanhar, fazer a ligação entre o trabalho e entre a atividade e a doença. Isso foi fantástico para a gente. Mas a gente, nesses últimos, de 2016 para cá, a gente só tem, tá certo, desgringolado nessa questão de saúde do trabalhador, vindo, tá certo, de quem deveria tomar conta. Então, e a gente estava partindo para uma coisa bem técnica, viu, senhores e senhoras? Mas uma coisa boa, tinha nexo, a gente tinha a Fundacentro desenvolvendo como fazia as medidas, ou seja, a gente estava partindo para uma coisa bem decente. E aí, tá certo, a gente tem desgringolado nesses últimos anos, e aí só uma mudança radical de direcionamento de governo é que a gente vai voltar para o caminho, né, que a gente estava seguindo. Isso vai custar muito. Não é só
desfazer a reforma trabalhista. A gente tem que desfazer a reforma trabalhista e voltar à cultura, né? E desfazer só é pouco. É a cultura que a gente estava lá em 2013, 2014, 2015, 2016, é que a gente vai ter que reinserir dentro da gente. A cultura de que o trabalhador, tá certo, não é só uma ferramenta, né? Ele tem, tá certo, que quando se aposentar, depois de cumprir uma jornada que agora vai até a reforma da Previdência, depois o Manuel fala dela também, né? Que agora a ferramenta tem, tá certo, que já sair direto da fábrica do cemitério, né? Ela não passa mais, tá certo? Ali. Não tem mais aquele períodozinho de gozar um pouco, agora sai da fábrica para o cemitério. Então, tudo isso, né, que a gente vai ter que trabalhar, né? E como disse, né, quando eu comecei a falar disso com o Emílio, é porque a gente tem que, além de fazer todo o esforço para a gente mudar a seta da direção de quem nos governa, a gente vai ter, tá certo, de novo, que está reinserindo na gente a cultura da saúde do trabalhador. A gente hoje só está apagando incêndio, né? A gente não tem, tá certo, tido tempo para construir muita coisa, mas são desses espaços que a gente tem que a gente vai, tá certo, refalando da cultura de saúde trabalhadora. A gente fez muitos bons trabalhos lá no início da década de 2000, lá entre 2003 e 2010, a gente fez muita coisa. Foi uma construção bem interessante. E a gente viu aí, entre 2016 e 2019, os caras acabarem com tudo. Mas a gente vai voltar. Tenho certeza disso. Então, é isso, amigo. Então, somente, tá certo, a gente tem que botar na cabeça da gente, né? Que a gente não é só revogar a lei, é trazer de volta a cultura de saúde e segurança para dentro desses espaços e inserir mais pessoas. A gente está meio distante disso por enquanto, mas graças a pessoas como a Flitz, como o Manuel, como o Joel, que essa coisa não morreu, senão tinha morrido esses dias. É mais ou menos por aí. Exatamente, 12 horas e 28 minutos. Antes do Manuel, da Maria e do Novark entrarem para suas considerações finais, queria passar para o chat aqui, agradecer a participação. Vamos ver quem está aqui hoje com a gente: o Sérgio Veras, Francisco Farias, Rejane Galeno, o Sérgio comentando aqui junto com a gente: a política nacional, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora foi criada graças à força democrática dos trabalhadores, exarados aí na Constituição de 88. Sérgio Vera novamente aqui com a gente. Temos dados do sistema de saúde que indicam no Maranhão o óbitos no trabalho mais prevalente no setor do IBGE, olha só, da agricultura. Informação do Sérgio aqui, enquanto há mais exposições aos transtornos mentais com alto grau de estresse. Diz aqui o Sérgio Veras, trazendo dados para a gente. César Martins, presente conosco. Olha só o depoimento dele. Eu tenho 33 anos de sistema prisional e trabalho minha saúde física e mental, porque o Estado, pelo contrário, é perverso e esse Estado são os colegas de trabalho. Sérgio Veras, novamente aqui. Sereste promove essas notificações e o cuidado no SUS, com elas melhores dados locais desses agravos, né, e ações em ST virão, né? O Carlos Andrade junto com a gente aqui, dizendo parabéns ao Manuel Lages, a fala dele, né? E o Sérgio Veras novamente aqui. Tem uma pergunta do César, daqui a pouquinho eu volto para expor a pergunta do César. O Sérgio novamente aqui. Esse entendimento sobre a nossa saúde no trabalho tem que ser aprimorado, conquistado dia a dia, senão ficaremos a reclamar. Ferramentas temos e precisam ser aprimoradas. Sereste de participação geral, exatamente. Temos a presença também do advogado Jackson Almeida da Silva. Obrigada, advogado Jackson. Olha só, ele está comentando aqui sobre essa lesão, sobre a fala do Novark agora há pouco, sobre essa lesão ao trabalhador que o senhor Novark trouxe. A Vale faz muito isso, né? Para entrar, faz todos os exames, para sair, só faz o exame clínico. Olha só. Não esquece do psicológico, né, professor, né, advogado Jackson. E voltando aqui à questão do César, que ele trouxe aqui, bem no início, olha só a pergunta dele:
Vocês têm dados de suicídio dos trabalhadores como policiais e sistemas prisionais? E tem alguma área que mais tem dados sobre suicídios? Existem esses dados, Maria, Manuel, Novarque? Olha, esses dados, como eu sempre falo, eles são muito subnotificados, né? Porque quando esse trabalhador suicida, ele vai para o Instituto Médico Legal, né, que é um caso de violência. E essa notificação, nós inclusive fizemos um momento aqui sobre as notificações do IML, e na resposta que o diretor do IML nos deu foi que o IML não faz notificação, ele faz se a família ou, digamos, a empresa a qual a pessoa estava ligada solicitar, eles dão um laudo, encaminham para a delegacia, é feito tudo na forma da lei. Mas eles não preenchem, e aí o nosso questionamento era esse. Sim, mas como que você atende uma pessoa que caiu do poste? Você atende uma pessoa, não. Você recebe um corpo que caiu do poste, morreu. Você apenas preenche preenche a declaração de óbito e coloca lá. E não tem, ele disse, não, o papel do IML até agora não é investigar. Nós não trabalhamos com saúde, com a rede de saúde. Nós trabalhamos com a forma legal do acontecimento da ocorrência. Então, eles não fazem notificação. É preciso que a família peça por escrito pela delegacia que quer um laudo mais específico. Eu vou dar um exemplo de uma colega nossa, que o marido dela era agente da Polícia Civil no interior do estado, lá, acho que anos, não lembro o ano, acho uns 5, 6 anos. E ele estava correndo atrás de uma pessoa para desarmá-lo, e escorregou, caiu, e a pessoa veio e com uma faca que ele estava e perfurou a jugular e ele morreu. Aí o corpo foi levado, ele ainda foi com vida para a Imperatriz constatou o óbito, preencheu a declaração e encaminhou para o IML aqui em São Luís. E aí não foi colocado como acidente de trabalho. Ela foi assim, uma mão de obra que ela teve, porque ele era servidor do Estado, para modificar isso e que a declaração fosse feita como um acidente de trabalho. Digo a vocês que não foi nada fácil, por conta de que essa cultura que existe, que foi um acidente, não foi um acidente em si. Foi um acidente de trabalho, porque ele estava trabalhando e ele foi assassinado, porque o cara chegou e enfiou a faca. E ele morreu disso, em plena atividade, né, laboral. Então, ainda com essa conversa que nós tivemos com o diretor do IML, isso ficou muito claro. E isso não pode ser nós, como saúde, pedir para fazer. Isso precisa de lei estadual, da segurança, tem uns trâmites bastante complicados. Então, muito passa de acidentes que levaram a óbito e a morte foi violenta, que foi para o IML, e isso não foi feito. Declaração de óbito não foi preenchida como sendo acidente de trabalho. Lamentavelmente, isso muito ocorre ainda, não só no Maranhão, mas no Brasil de modo geral. Certo? Infelizmente, né, Maria? Respondido aí. Infelizmente. Respondido para o César Martins. Obrigada, César. O Sérgio Veras comentando aqui. Sim, só lembrando que dos policiais, só um instantinho, dos policiais, como ele perguntou, nós não temos esse levantamento assim. Quando nós buscamos essa informação no nosso sistema,
que no caso do óbito é o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, muitas vezes foi um suicídio. E não é investigado, não é questionado se foi relacionado às questões de trabalho. Tá bom? Exato. Só o Sérgio comentando aqui, SUS precisa enxergar com os olhos da saúde do trabalhador esses invisíveis agravos aí e promover o cuidado devido, né, gente? É o que queremos. 12h36. A gente já está chegando aqui no finalzinho com a conversa tanto da Maria, o Novarque, o Manuel. Queria agradecer a presença dos três aqui junto com a gente hoje. Lembrando, gente, que esse assunto de hoje vai se tornar matéria logo mais no site da Agência Tambor. Acessem agenciatambor.net.br, viu, gente? Comentem, compartilhem a entrevista de hoje. Queria pedir agora as considerações finais do Novarque, do Manuel e da Maria. E agradecer a participação de vocês aqui junto com a gente. Até breve, viu, gente? Muito bom a conversa de hoje. Podem ficar à vontade para as considerações finais. Não sei quem começa, o Novarque, o Manuel, ou a Maria. Tá bom, posso começar, não tem problema nenhum. Agradecer, né? E porque é muito importante essas informações. O alcance de uma rádio, ela leva a nossa voz bastante longe, não é isso? Então, essas informações que nós trazemos, elas precisam chegar realmente aos trabalhadores. Então, agradecer pela oportunidade, lembrar que hoje é um dia de lamentar, né? Que é o Dia Mundial em Memória às Vítimas dos Adoecimentos e Acidentes de Trabalho. Não é um dia de comemorar, é um dia de lamentar. E deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento em nome da saúde do trabalhador do Estado do Maranhão. Obrigado, boa tarde. Bom, gente, além do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, hoje também é o Dia da Educação, né? Temos motivos, como tudo na vida, para sorrir e para chorar, lamentar. Mas, antes de tudo, agradecer a esse canal, Rádio Tambor. Como eu disse no começo, esse tambor ecoa longe, né? Lembro bem disso que o companheiro Ed Wilson nos falava sobre a ideia do que seria a Rádio Tambor, e hoje eu vejo que, consolidada no meio de comunicação, só faz com que tenha cada vez mais credibilidade. É muito interessante que, assim como nós hoje, por essa data especial, e aí vocês procuram sempre dar essa ênfase para aquilo que está sendo comemorado ou precisa ser homenageado no dia a dia, nós fazemos isso quando precisamos fazer esse tipo de encaminhamento desse assunto nos interiores do Estado, nos municípios onde se precisa falar sobre saúde do trabalhador. O rádio, e aí vocês têm mais do que um rádio, vocês têm a internet toda que nos coloca no mundo, né, como canal para poder viabilizar esse assunto. Mas nós sempre vamos sempre precisar fazer com que o tema saúde do trabalhador ecoe bem longe. E aí, parabéns também a vocês, que vocês cuidem também da saúde de vocês, enquanto trabalhadores, conforme a Flitos deu a dica, e de que possamos fazer com que a política de saúde do trabalhador seja conhecida cada vez mais e possamos fazer com que os trabalhadores se conscientizem de que, se o patrão não cuida da saúde, cabe ao próprio trabalhador e aos trabalhadores, um ao lado do outro, dentro do seu sindicato, puxar esse assunto, puxar essa temática para que nós possamos debater isso, porque só conversando sobre saúde do trabalhador e vendo os inúmeros aspectos dessa política, saberemos de que forma poderemos ajudar todos e todas as trabalhadoras. Um grande abraço. Obrigado. Microfone, Novarque, o microfone está desligado. Tudo bem.
Eu tenho que deixar desligado que o pessoal, de vez em quando, vem perguntar alguma coisa aqui. Mas devido aí às coisas. Agradecer ao Emílio, a Lívia e a Daniela aí pelo espaço, né? Agradecer a Tambor, agradecer aí meus pais, Manuel e Aflitos, né? Qualquer dia eu vou visitar Aflitos, faz uns 10 anos que eu não a vejo. Qualquer dia eu vou lá. Aflitos foi assim, né? Daquelas lá que não desistiram do Ciste Celeste, né? Então, porque a gente tinha tudo para desistir, não tinha apoio nenhum, né? Era eu, Aflitos, a Silvane e o Joel, Manuel se junta depois, Pereira e se a gente abusasse a cara um do outro, não ia haver cara nova, né? Não tinha cara nova. Então era só aqueles mesmos, e a menina de Caxias sempre, né? Esqueci até o nome dela. Então, eram 7, 8 pessoas, as reuniões as mesmas, as mesmas pessoas, mas a gente manteve a regularidade, né? Então, água mole e pedra dura, tanto bate até que molha, né? Então, foi assim, e a gente aí, tá certo, a gente viu que não morreu. E esse assunto, né? Por exemplo, né? A gente aqui na Vale, a gente tem que lembrar, né, que não faz muito tempo que só diretos da Vale morreram 124 pessoas no mesmo dia, na mesma hora. A gente tem que lembrar que ali no povoado da Arizona está lá o pessoal sem água potável devido a um acidente, né? E isso está certo, esses que estão mais... Eu estou falando de 2 acidentes de barragens, né? De uma natureza só. Então, a gente tem que ter mais espaço para não falar, tá certo, das vítimas, né, mais, né? Mas para denunciar os que cometem, tá certo, em busca do lucro fácil, de tudo fácil, cometem os acidentes de trabalho. Em 99,9% dos casos de acidente de trabalho, a culpa é exclusivamente da empresa, do empregador. Então, a negligência em si é muito baixa. Porque, está certo, eu não posso ser chamado de negligente se eu não fui educado. Então, eu não posso ser chamado de negligente. Então, quando a gente vai olhar, está certo, é falta de treinamento e não, está certo, é culpa do trabalhador. Então, essas coisas, está certo, ou seja, a gente hoje está falando, está certo, do dia, mas a gente deveria falar em um tom um pouco mais alto daqueles que promovem acidentes de trabalho, que são os empregadores, que é o capital, em busca do lucro fácil, né? Então, agradecer a Emílio, Lívia e Daniela pelo espaço, e aí está nos colocando à disposição. Agradecer aí ao Jacques, que eu vi aí, o pessoal, o César, esse pessoal, aí por terem nos ajudado aí, tá certo? Eu ajudar na divulgação desse tema. Então, no mais, bom dia, boa tarde para todos. É isso aí. A Dani vai fazer um breve comentário aqui para a gente. Dani? Então, não, eu só queria falar também em relação a esse dia, né, que a Maria falou com tanta importância sobre a lembrança, né, dos acidentes de trabalho, para eles serem lembrados nesse dia, da memória das pessoas acidentadas, das doenças, né, e lembrar também que que eu já vi outras denúncias, por exemplo, que durante a pandemia teve os açougues, como as empresas como Friboi, que tiveram muito casos de mortes por Covid, né, os trabalhadores, por conta do descaso mesmo dos empregadores, falar também das mortes invisíveis, como os trabalhadores que morrem nos silos, né, que tem a ver com o agronegócio também, que tem reportagens que falam que são mortes mesmo que ninguém sabe, né, que acaba que muitas vezes esses empregadores, quando precisa parar a máquina para tentar resgatar esse trabalhador que se afundou ali no milho, e muitas vezes esse empregador não quer parar, né, essa máquina para não desperdiçar o seu produto ali, e acaba que o trabalhador morre. Então, tem muitas mortes invisíveis, né, que não são relatadas no meio trabalhistas e que a gente precisa sempre lembrar, sempre denunciar, para que esses direitos dessas pessoas também não sejam subjugadas, como a gente está vendo aí atualmente. Mas obrigada, Manuel, Maria, obrigada, Novark, e a gente tem que sempre falar desse assunto, que é um assunto muito extenso de ser falado, né? E obrigada a todos que estão assistindo aqui a Agência Tambor. É isso aí, Dani. O César
Botando aqui, Brandão sanciona PL 66 da política das barragens. Hoje é o último dia para sancionar aí a política das barragens. O César comentando aqui. E 12h45, a gente volta amanhã com mais Jornal Tambor, mais notícia e informação para você. Obrigada, Manuel, Novark, Maria, Emília Azevedo, Daniela e Luísa. A gente volta amanhã. Lembrando, gente, olha só, recapitulando, vai rolar matéria logo mais sobre este assunto no site da Agência Tambor. Acesse aí agenciatambor.net.br. É isso, gente. Beijo, um grande abraço. Se cuidem, viu? Obrigado, tchau. Boa tarde. Beijos. Foi massa. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br. Grande abraço e até breve.